Na aula de hoje de português, nós vamos ver notações léxicas e outros sinais gráficos. Muito simples. Esse assunto chega a ser revisão, não é nem revisão do início do ano, é revisão de outra série, né? Só que a gente tem que reforçar para as pessoas, para os alunos não esquecerem, para a gente não esquecer, né? Para ninguém esquecer. Nós temos que reforçar. Então, nas notações léxicas, nós temos sinais gráficos. Usamos os sinais na escrita para modificar a pronúncia, né? Se existem os sinais, é para modificar, porque existem palavras que elas se diferenciam pelos sinais, né? Elas escrevem parecidas, mas a pronúncia é diferente porque o sinal é outro. E assim vai, né? Então, nas notações léxicas, que são os sinais gráficos, nós vamos ver o agudo. O sinal agudo, ele dá uma sonorização aberta. Eu tenho pé. O sonzinho do pé é aberto. Agora, se eu fosse escrever P, aí é o circunflexo. Pé e P. Ó. Pé, ó, aberto, agudo. Pé, dó, dominó. E esse circunflexo, ele fecha o som. Ele fica E, P. Fechou o som. Entendeu? Então, a mesma palavra, só que outra coisa. Pé, nosso pé, e P, a letra P. Estou escrevendo o som da letra P, né? Então, os sons, os sinais, eles nos dão a sonorização diferente, né? Tio. Tem no nosso livro, mamãe. Se não tem tio, mamai, né? Tem no nosso livro limão, porque tem tio. Se não tivesse, limau. Anão, anal, né? Olha só. Então, mamãe, limão e anão. Certo? Muito bom. Cedilha. Cedilha não existe no nosso alfabeto C cedilha, né? Assim, C cedilha, não. A gente sabe que é um atributo, é algo adicionado ao C, para que ele tenha o som. Mais uma vez, né? Em mais uma situação, ele tenha o som de S. Porque ele tem o som de S em algumas situações e em outras ele precisa do cedilha, né? O hífen, ele é usado para a gente colocar em alguns substantivos compostos. O que são substantivos compostos? Eles são substantivos que têm duas palavras. Então, alguns substantivos compostos, eles têm o hífen, que é o tracinho, né? Quando nós estamos fazendo ditado, na medida que eu vou ditando, em alguma situação eu falo, não esqueçam do hífen. Então, já sabem o que é, né? Então, isso é porque já sabem o que é, porque já foi ditado hífen, né? Então, ele é usado para indicar os substantivos compostos. Apóstrofo. Apóstrofo é usado para indicar que foi retirada uma vogal, né? Nós já vimos essa situação também, como caixa d'água. Olha como ficaria d'água. Olha como ficaria se não tivesse o apóstrofo. Caixa da água. Ou caixa de água. Caixa de água, a caixa seria formada de água e não é. Então, criaram o apóstrofo. Caixa d'água, que é para você entender que ela não é feita de água, mas tem água lá. Então, muito bom esse assunto, né? Daí vocês têm para fazer
com bastante atenção e é a tarefa facílima, é a página 55 e a página 56, certo? E nós vamos corrigir na próxima aula. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de texto. Essa produção de texto, ela vai ser feita no caderno, né? Estão todos com caderno. Ah, tia, eu não sei onde tá, eu deixei na escola. Se acontecer algum problema, claro que você tem que resolver, você tem que achar seu caderno, né? A tia colocou para ir para casa o caderno de produção de texto. Mas se você não achou, se tá tendo algum problema com relação ao caderno de produção de texto, então faz na agenda, em algum lugar que você não perca, porque a tia vai olhar, certo? Então, essa produção de texto, eu tô gostando muito das produções que eu estou vendo. Estão cada vez melhores. As letras bonitas, produção muito feita. Tem alguns que estão começando a produção com muita preguiça, gente. Porque não pode ter uma produção de texto com um parágrafo com 2 linhas. Não. A gente pensa no que a gente vai escrever. A gente pensa no que a professora falou. E daí a gente só pode começar uma produção de texto se a gente está sabendo sobre o assunto, se a gente leu sobre o assunto, se a gente ouviu a professora falando. Não pode começar uma produção de texto, eita, peraí, deixa eu ver o que eu vou escrever. Não, nesse momento não, né? Porque às vezes acontece da tia dizer assim, escreva aí o que você pensa disso. Aí é outro tipo de produção, isso é outro tipo de redação. Mas as redações que nós estamos trabalhando, você tem que ler sobre o assunto, certo? E quase sempre eu falo também para ajudar. Então, nossa produção de texto de hoje fala sobre a miscigenação brasileira. Nós já conversamos sobre isso. Nosso livro tem falando disso, lá no livro de história, né? O que é essa miscigenação brasileira? Do que se trata? Nós estamos vendo, né, nas aulas de história, como o nosso Brasil, ele é uma mistura de povos, de raças, de costumes, de tradições. E nós temos que respeitar, né? Cada povo tem a sua cultura. Nós não somos, nós não temos, né, esse direito de ir contra uma cultura. Não. Em compensação, o Brasil, que é esse que você vai falar na produção de texto, na redação, você vai falar do Brasil, não é do mundo, que já é uma miscigenação, né? Não, você vai falar do Brasil. Um país, é muito difícil, um país que tenha tantos povos diferentes, tantas culturas, tantos costumes, né? Num país só, no mesmo país. Então, é disso que você vai falar na sua redação, né? Lá no início, você fala desde a descoberta do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui para colonizar, que nós estudamos, nós vemos em história o quanto o Brasil é uma mistura de muitas culturas, de muitos povos. Faz um breve comentário no primeiro parágrafo, depois você vai falar, né? O estado que eu moro tem tais costumes, as pessoas aqui fazem isso, fazem aquilo. E daí eu observo que em outros estados do Brasil as coisas são diferentes, o clima é diferente, tanta coisa é diferente, né? E você vai comentando. Por último, você faz esse breve comentário no início, como é o Brasil. No meio você pode comentar sobre o seu estado e lá no fim você pode falar, né, que mesmo com todas essas diferenças, com tudo que a gente já viu nas aulas de história, com essas diferenças de culturas, com essas diferenças de costumes, festas, comidas, com tudo isso, nós vemos o quanto nós temos a cultura indígena no nosso dia a dia. Você pode fechar falando que muita coisa a gente tem através, lá
do povo indígena, dos primeiros povos. A gente tem muitos costumes, gente, que não foram esquecidos e que a gente vai trazendo de geração para geração, e é cultura indígena, muitas coisas. Então, leiam antes de fazer a produção do texto, certo? E vocês vão gostar, porque vocês vão cada vez mais tendo a facilidade de escrever. Ninguém que tem a facilidade de escrever, ninguém deixou de ler. Quem lê muito vai ter facilidade para escrever, certo? Vocês entenderam? Eu espero que sim. Então, capriche nessa produção. Façam tudo com muito carinho. Eu tô em casa, eu tô na minha mesinha, eu tô no meu cantinho, eu posso fazer no meu quarto, eu posso fazer sossegado, eu posso pesquisar. Olha que maravilha. A situação está difícil, estamos sentindo falta da nossa rotina. Então, mas mesmo assim, aproveita as coisas boas que tem, né? Que é você estar no seu cantinho. Isso é muito bom. Então, dá para você caprichar. Melhor do que em sala de aula, porque você tá, bem à vontade na sua casa, né? E você pode parar um pouquinho e lanchar, volta, entendeu? Então tem muitas coisas boas. Não façam de todo jeito. E no geral eu tô recebendo muita coisa boa, muita letra bonita. Tô muito feliz com as coisas que eu estou vendo. E aos pouquinhos eu vou comentando, certo? Faço uma produção. Já falei sobre as notações léxicas, não foi? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre geografia. Vamos lá. Geografia. Vem aqui. Geografia. Muito bom também. Quando a gente para ler, pensar, tem uma palavra difícil aqui, vai no dicionário, ou então vai na internet, procura saber do que é que se trata aquilo e dá tudo certo. Então, esse assunto de geografia, bem fácil também, tá tão fácil, tão gostoso de fazer, que eu ainda vou passar para vocês uma continha de divisão por 2 números, tá? Porque as tarefas de hoje estão boas, light, devagar você vai fazendo tudo direitinho. Então, vai uma continha, né? Senão a gente vai perdendo o costume de fazer continha. E não pode. Então, nós temos hoje em geografia diferenças étnico-culturais, que também está lá na sua produção de texto, isso aqui, certo? E desigualdades sociais. Vários povos fazem parte da história do Brasil. Percebemos isso pelas diferenças físicas e culturais entre as pessoas. A mistura dessas diferenças chamamos de miscigenação. A miscigenação ela pode ser observada nos traços físicos das pessoas, nos costumes e nas tradições. É a mistura de diferentes povos, como indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Todos esses povos deram origem ao povo brasileiro. Olha só. Entretanto, o Brasil está entre os países que mais promovem a desigualdade social. Que triste. Nós já falamos sobre isso na sala. Desigualdade social. Poucos com muito e muitos com pouco, né? Estou falando de dinheiro. Então, o Brasil ele está entre os países que mais promovem a desigualdade social, que está presente nas condições de moradia, de emprego e de acesso a serviços públicos. Isso acontece porque a distribuição de renda é feita de modo desigual. Poucas pessoas recebem muito, acabei de falar, não foi? E muitas pessoas recebem pouco. A desigualdade social tem provocado sérios conflitos entre as pessoas, além da persistência da fome e de doenças. A luta contra a pobreza extrema é, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa civilização. Então, muita gente pensa assim, que porque eu não tenho muito dinheiro, né? Minha mãe, meus pais
não conseguiram me dar muita coisa, mas eu fui atrás, eu lutei, eu consegui, eu estudei, eu sou isso, eu sou aquilo. Que bom, né, gente? Isso é muito bom de se ouvir. Mas a desigualdade social é muito grande, nem todo mundo consegue esse êxito, né? Uma criança que estuda em escola privada, que é o seu caso, e agradeça a Deus todos os dias por isso, né? Por alguém estar pagando sua escola, seu pai, sua mãe, sua avó. Olha que bênção. Essa criança que nasceu e que sempre estudou em escola privada, que é a escola particular, ela está um pouquinho a mais aqui, ó, de quem está na escola pública. Essa criança da escola pública sabe menos, gente, porque as coisas são devagar na escola pública. Num geral, né? É claro que a gente torce para que tudo isso melhore, para que tudo seja igual. Mas, infelizmente, nós vemos que não acontece assim. Então, existe essa diferença, essa desigualdade social. E quando eu estudo a vida inteira em escola privada, eu não vou ter aquela oportunidade, a mesma oportunidade. Eu vou ter, mas o meu colega que estudou a vida inteira em escola pública, ele não vai ter a mesma oportunidade que eu, né? Ele não vai ter. Minha escola, a vida inteira foi privada, foi particular, né? As aulas adiantadas, e meu colega da escola pública não. Então, não é para você ficar comentando isso com o colega, não. É para você aprender que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E que desde já você agradeça por você estar onde você está. Certo? Pelo esforço do seu pai, pelo esforço da sua mãe. Alguém aí está se esforçando, né? Às vezes a família toda se esforça. E agradeça por isso, porque você está no lugar de privilégio. Isso você tem que reconhecer, né? Às vezes tem um colega na rua que você brinca que não estuda em escola privada. Então ele vai ter que se esforçar muito mais para alcançar as coisas que você possa alcançar. E é claro, né? Não basta estudar em escola privada, você tem que fazer sua parte, se esforçar, ter suas notas boas, certo? Ou seja, aproveitar a oportunidade. E é disso que fala o nosso assunto, né? Desigualdade social e também sobre a luta contra a pobreza. Tem gente que nem em escola pública está, né? Tem gente que não está nem em escola pública. Não tem o que comer antes de ir para algum lugar, não tem uma caminha para dormir. Então, tudo isso vai acontecendo o quê? Conflitos no país. Entenderam? Então, nós temos aí uma atividade na página 27. Só ela mesma. Tente responder, capricha, certo? Pra gente falar sobre tudo isso amanhã. E, para você não perder o costume, nós vamos de continha de dividir. Ah, eu ainda não sei. Ah, eu ainda não aprendi. Tem que se esforçar, tem que tentar. Primeiro passo, escreve as duas tabuadinhas do lado. Nesse caso aqui, tabuadinha de 3 e de 5. Depois que escreve as tabuadinhas do lado, o que é que você vai fazer? Você vai destacar o 98. E depois que você destaca o 98, você vai fazer casinha no 9. E vai começar a divisão. Não esquece que eu quero sentido ladeirinha. Não esquece das reservas. E não esquece principalmente das duas tabuadas de lado, tá? E amanhã nós vamos corrigir. Aonde eu boto essa continha? No caderno. Bota o nome da escola, bota atividade de matemática e põe a continha lá no caderno. Não tem problema, é só uma continha. Registra tudo que faz. Ou no caderno, ou no livro, mas tem que estar fazendo tudo bem direitinho, certo? Nesse caso, eu quero no caderno. E essa semana nós vamos ter atividade no caderno, certo? Então, boa aula, bons exercícios. Estamos aqui para ajudar. Qualquer coisa, tente entrar em contato
ou com a professora, ou com a direção, eu tô com dúvida, eu quero ver como é que eu faço isso. Pede pra mãe entrar em contato. Ninguém vai ficar sem nosso retorno, certo? Principalmente quem tá em dúvida. Quem tá acertando, parabéns. Vai mandando, vou dando uma olhada. Tudo que eu tô vendo, eu tô gostando. As letras lindas. 1 ou 2 alunos que eu pedi pra caprichar mais. Mas eu estou gostando de tudo. E sempre que puder, manda foto, porque a gente quer mostrar, né, para os outros colegas que os amigos estão produzindo. Então, boa semana para todo mundo. E muita atenção, né? Que vocês possam caprichar para que os pais vejam o quanto vocês também estão se esforçando, certo? E fé em Deus que tudo isso vai passar. Sempre. Não esqueçam do que nós falamos na sala. Nós, tias, nós, professoras. Que Deus, Ele escuta as nossas orações. Não importa qual religião é a sua. Não importa. Faça a oração antes de dormir. O Deus é o mesmo. Eu sempre disse isso. Nós sempre falamos isso na escola. O Deus, Ele é o mesmo. O mesmo. E Ele quer que a gente respeite toda e qualquer religião. Porque Ele não é o Deus de todas as religiões. Então, respeita as religiões. E pede todas as noites antes de dormir. Para que tudo isso passe logo. Certo? Beijo e até amanhã.